Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa live semanal, todas as segundas-feiras, aqui próximo das 19 horas, 19h30. Estamos aqui online para refletirmos sobre os pecados capitais, os 7 pecados capitais. Se você quiser compreender os demais, os anteriores aí, né, vocês vejam na nossa página ou no YouTube. Muito bem, eu sou o Diácono Eduardo, da Arquidiocese de São Paulo, aqui da região episcopal Santana, paróquia São Sebastião. Então vamos iniciar rezando, pedindo a graça de Deus, que Ele esteja em nossos corações, esteja em nossas mentes, ilumine a nossa inteligência, o nosso discernimento, para que possamos compreender esse pecado tão atual e moderno, que é a avareza, que toma conta do mundo. Vamos ver que não é de hoje. O próprio Jesus Cristo estava muito preocupado com isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos falar então sobre a avareza. Um pecado moderníssimo, presente na nossa sociedade, presente no mundo. E vamos ver que essa avareza, esse desejo, né, de ter, ao invés de ser, está dominando de uma certa maneira, porque ele promove, ele permite que você tenha várias coisas, né? E você vai se sobressaindo no mundo, e aí as pessoas começam a ter uma certa, além de veneração, alguns chegam à idolatria, adoração ao dinheiro e às riquezas. Muito bem. Então, para que a gente possa entender, eu fui procurar uma definição aqui a respeito do que é bom, independente da avareza, ok? O que é bom? O que é bom? É algo que é benéfico, que traz benefícios para as pessoas ou para o mundo em geral. Isso é a definição do que é bom, que traz benefícios, né? Algo que é agradável ou que produz satisfação. Produz satisfação. Então, aquilo que é bom, que é agradável, que traz benefícios e que traz satisfação. Lá no Monte Tabor, com Jesus Cristo, Pedro, Tiago e João, né, quando ocorre ali aquela manifestação de Deus, né, aquela epifania, Pedro fala para Jesus, é bom estarmos aqui. Eu vou fazer uma tenda para você, para Moisés, e outra tenda para o profeta, para Moisés, para Elias e para ele, para Jesus. Né? Nem se preocupavam em ficar ali ao relento. Né? Então, algo que produz satisfação. Será que as riquezas e o dinheiro é uma coisa boa? Será que é bom ter dinheiro? Você vai falar assim, diácono, você ainda não aprendeu essas coisas, diácono? Agora a pergunta maior é esta. Aquilo que é bom também deve ser algo ético, aquilo que é correto. Aquilo que é bom, então, ele também deve ser ético e aquilo que deve ser feito, que é correto. Ok? Então, de maneira muito resumida, para que a gente tenha essa visão macro aí da questão da avareza, nós vamos mergulhar um pouquinho aí nela. Né? Ainda olhando a definição do que é bom. Diante da definição acima, sem hipocrisias, então, o dinheiro é bom? O dinheiro é bom ou mal? Tem gente que fala assim, o dinheiro não é bom nem mal. Só depende de como a gente aplica, como a gente enxerga ele. Vamos ver, vamos voltar lá? Definição do que é bom. Algo que é benéfico, dinheiro é benéfico, que traz benefícios para as pessoas, dinheiro traz benefícios para a pessoa, ou para o mundo em geral. Para o mundo em geral, para a humanidade. Né? Algo que é agradável. Isso me dá satisfação? Né? O dinheiro e a riqueza me trazem satisfação? Então, vamos
por aí que nós vamos ver isso aqui. Né? Então, o dinheiro diante da definição do que é bom, né? Mas tem a questão ética lá. É certo, né? Porque aí não é o dinheiro acima de tudo, né? É certo, é correto, é ético, né? Então qual é o enigma? Quando ele se torna um problema ao invés de uma solução. Quer dizer, se desejo pelo dinheiro que me traz coisas boas, ninguém pode ser hipócrita e dizer que não, porque me traz de uma certa maneira, permite que eu tenha saúde, e uma saúde de qualidade, com a medicina, com relação à medicina, com relação também aos remédios, aos fármacos, né? Então, é aí essa questão. Vamos aprofundar isso aí, para ver se a gente entende de maneira rápida o vídeo. Eu estou tentando fazer em menos de meia hora, tá? Então, a definição de avareza. Vamos agora à definição de avareza, né? Está aí nos principais dicionários aí, só que aí eu peguei algumas coisas de teologia aqui, da filosofia, para a gente entender melhor. Então, definição de avareza. Característica do avarento é aquele que tem apego excessivo. Característica do avarento, que tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, de uma forma obcecada. Então, aqui vejam que nós estamos entrando aprofundando um pouco essa questão, apego excessivo, isto é, que vai além dos limites, né? E esse ao dinheiro de maneira obcecada. Então eu começo a pensar só nisso, né? Aquele que é obcecado, obsessão, né? É aquele que só pensa naquilo, né? De maneira a que não tem outra coisa na mente, né? Na filosofia, a gente aprende que a gente pode compreender melhor alguma coisa pela negação, por aquilo que aquilo não é. Não é. Então, veja, aquilo que não é a avareza, né? A avareza não é, isto é uma falta de generosidade, não é de uma pessoa generosa. Então, a falta de generosidade. Então, por aqui, você começa a entender quem é avarento. Falta de generosidade. Tem muita gente que não tem generosidade para com o outro, e para consigo mesmo, para com a família. Não faz caridade. Por quê? Porque se está obcecada, ele está no fechamento, só pensa nele e só pensa naquilo. Certo? Nem é solidário. Então, a negação. Então, falta de solidariedade, falta de caridade, falta de generosidade são características daquele que é obcecado pelas riquezas e pelo dinheiro. De uma certa maneira, se torna escravo do dinheiro. Começa a colocar o dinheiro acima de tudo. Acima das relações interpessoais, acima das relações interpessoais. Acima da saúde, também isso. Vamos ver isso direito. Né? Tem gente que tem essa obsessão de tal maneira que nem cuida da própria saúde para não gastar dinheiro. Né? Por essa obsessão. Né? E é um pecado. Pecado leva ao mal, leva à morte, leva ao sofrimento. Né? Muito bem. Aí a gente tem algumas perguntas para a gente conhecer melhor a questão da avareza no mundo. O dinheiro pode tudo? O dinheiro pode tudo? Tem muita gente que acha que o dinheiro pode tudo, principalmente quando ele não tem o dinheiro. Então ele acha que o dinheiro abre todas as portas, pode tudo. Né? Nós vamos ver uma frase aqui do Nelson Rodrigues sobre isso também, a respeito do amor. Né? Os poderes das nações se prostram diante dele. Vou lá, de novo. Os poderes das nações se prostram diante do dinheiro? Sim. Né? E prostrar-se significa idolatria. Né? É colocar aquilo, dinheiro, no lugar de
Deus. A gente vai ver depois o que Jesus diz sobre isso, né? Colocar o dinheiro no lugar de Deus. As nações, elas muitas vezes, elas têm lá sua ética, a questão dos direitos humanos, nós não nos relacionamos com países que não promovem os direitos humanos, que não têm liberdade de imprensa, etc, etc. Mas na hora de importar uma coisinha mais baratinha, vai lá nesses países e importa desses países. Se tiver que vender para esses países, vai lá e faz transações comerciais. Porque diz, o dinheiro ele não tem pátria, o dinheiro não tem nenhuma ideologia, né? Então aí a gente começa a ver que o povo costuma dizer que o que vale é o dinheiro. O dinheiro manda, diz o povo, né? Mas vamos ver que isso não é tão bom assim não, né? Nós caracterizamos a parte boa do dinheiro, né? Mas nós vamos ver quando isso se torna muito perigoso e se torna um grande mal, que é chamado avareza, né? Dinheiro traz felicidade? Tem gente que fala assim, dinheiro traz felicidade, né? Dinheiro manda buscar a felicidade? É tão poderoso assim que eu pego um delivery de dinheiro de tal maneira que eu mando buscar, olha, me traga aqui 30 quilos de felicidade. Né? Ele manda buscar felicidade, será que isso é verdadeiro? Tem gente que, se para a pessoa o que vale é o dinheiro e a riqueza, se ele deposita toda a sua confiança ali, e nós vamos ver que depois tem um arrependimento sobre isso. Né? Senão a gente poderia dizer, toda pessoa rica é feliz? Pessoa rica não tem depressão? Pessoa rica não tem nenhum problema de ordem emocional com relação ao amor? Se ele resolve todos os problemas, deveria ser assim. Mas não é verdade. Não é verdade. O dinheiro é algo tão forte. Isso aqui quem fala foi o Nelson Rodrigues. O dinheiro é algo tão forte, mas tão forte, que compra até amor verdadeiro? Será que a pessoa deseja tanto ter aquele estilo de vida, tudo aquilo que proporciona o dinheiro, de tal maneira que ela começa a achar, ela tem aquela paixão pelo dinheiro, e se a pessoa, o homem ou a mulher, rico ou rica, né, que traz essa abertura, todas essas possibilidades, a pessoa pode dizer assim, eu estou apaixonado pela pessoa. Na verdade, está apaixonado por quem? Pelo dinheiro da pessoa, não pela pessoa. Né? Está apaixonado. Mas a pessoa pode se convencer de tal forma que ela está sendo feliz, que ela engana a si mesma, mesmo sem ser má fé, mesmo que não esteja agindo por má fé. Ela acaba se convencendo de que ela ama aquela pessoa, porque lhe traz todas aquelas facilidades que ela desejava tanto, e aí ela mistura o amor com essa possibilidade que esse relacionamento lhe traz. Né? Não estou dizendo aqui de pessoas que dão golpe, de pessoas que tem pouco por aí, né? É só a gente ver as redes sociais aí. Vamos lá. No mundo atual, o dinheiro tomou o lugar de Deus? Qual é a definição de idolatria? Definição de idolatria na teologia é colocar alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Então, eu tenho um relacionamento com o dinheiro, será que no mundo o que vale é o dinheiro vem em primeiro lugar e ele toma o lugar de Deus, o lugar sagrado, de tal maneira que o dinheiro passa a se tornar sagrado? Será que daqui a pouco o pessoal vai passar em frente ao banco que tem conta, onde está o seu dinheiro lá, e faz o sinal da cruz?
ou sinal de reverência ao seu querido dinheiro, né? Então aí é quando você é idolatria, que vem lá desde o Antigo Testamento, né? Desde o Antigo Testamento, em que você coloca o dinheiro no lugar de Deus, e Jesus vai nos avisar sobre isso, as consequências e os perigos, porque aí você vai se subordinar completamente ao dinheiro. Então você vai se escravizar, porque nosso Deus ele liberta, mas esses outros deuses, eles na verdade eles fazem com que a gente se escravize e se deixe de ter vontade própria, porque quem manda é o dinheiro, não é mais você. É ele que determina quantas horas você deve trabalhar, quanto você deve trabalhar, quanto você deve colocar isso em primeiro lugar e deixar as relações com o filho, educação, etc., em segundo ou terceiro lugar. Ou mesmo as relações amorosas que se tem. Né? O dinheiro, ou a falta dele, pode destruir o amor? A falta do dinheiro pode destruir o amor? Será que na falta do dinheiro, olha o que o povo muitas vezes fala aqui, o amor entra pela porta e na dificuldade financeira ele sai pela janela. Mas ao mesmo tempo, o dinheiro também pode destruir o amor? Ele pode fazer com que as relações amorosas interpessoais comecem a ficar em primeiro lugar, de tal maneira que eu despreze o outro. E aí destrói o amor. Ou a falta dele, né, quando existe a dificuldade, etc., se começa a ver, né, passar por situações difíceis de dinheiro, de constrangimentos, etc., isso pode, nas relações de amor, de relações afetivas, pode fazer com que comece a haver ali muitas discussões, né? Comece a haver ali muitas brigas, de tal maneira que o amor seja sufocado. Pode acontecer? Vamos dar uma olhadinha nisso aí. O dinheiro é mais forte do que ideologias, eu já falei isso agora há pouco. Né? Dinheiro, que vale mais, as ideologias ou o dinheiro? Parece que na economia, por exemplo, quando a economia vai bem, as pessoas não se importam muito com a ideologia que está no poder. Né? Porque, em primeiro lugar, muitas vezes pensam na barriguinha. Né? Pensam na barriguinha, na satisfação dos meus desejos, das minhas necessidades primárias, né? De sobrevivência e de segurança. Né? É mais forte, né? A questão do respeito aos direitos humanos. Dinheiro é mais forte do que respeito humano, os direitos humanos? O ser humano, na sua integridade, será que o dinheiro ele passa por cima de qualquer direito humano? E convicções éticas religiosas, né? Então, será que o dinheiro é mais forte do que algumas convicções éticas e religiosas? Ou será que isso norteia a opção religiosa? Tem gente que às vezes vai para a fé, para uma determinada ou para outra, porque acha que ali ele vai ter prosperidade, vai ter mais dinheiro. Então isso pode nortear de tal maneira que a decisão afete a convicção ética religiosa. Eu deixo para lá outras coisas e falo, não, é por aqui que eu quero estar, porque aqui eu vou me dar bem. Né? A justiça é cega? Qual é a implicância com relação à justiça? Quem tem mais dinheiro? O que ele consegue com relação à justiça? Né? Vejam o poder e a força do dinheiro que nós estamos envolvidos aí no dia a dia. Né? O povo diz que a justiça é cega, né? Isto é, ela diz no sentido é cega por quê? Porque ela não olha A ou B, rico, pobre, gênero, o masculino ou o feminino. Né? Então, teoricamente, ela devia aplicar a lei independente das pessoas.
né? Porém, né? Mas existem caminhos, chicanas ou chicanes, né? Aí o povo aí que fez direito pode explicar, né? E pode escrever aí para explicar melhor se eu estou falando alguma coisa não tão precisa, né? A justiça, existem aí alguns caminhos que não estou dizendo que são ilícitos ou que são fora da lei, né? Que criam obstáculos e dificuldades para que a justiça não se realize. Com bons advogados e muito dinheiro, para que o devido processo judicial não cumpra seu objetivo. Isto é, vai se interpondo ali várias maneiras de prolongar o processo, de desviar, etc., ou de anular, de nulidade, de tal maneira, tudo isso dentro da lei, tá, gente? Não estou falando de corrupção judicial, estou falando a relação do dinheiro com a possibilidade daquele que tem muito dinheiro e tem bons advogados, como eles conseguem, de uma certa maneira, protelar de tal forma que aquilo caduque, a ação caduque, certo? O que é caducar? Ela já passou do prazo, certo? Então já não dá mais. Ou então a pessoa demora tanto tempo que a pessoa já tem uma certa idade, passou dos 60, não sei direito qual é a idade, 60, 70, etc., de tal maneira que a pessoa não é mais imputável, que não dá para ter uma pena sobre ela, né? Então vejam como a questão do dinheiro vai longe, né? E a questão da avareza, ela vai além do senso de justiça que todos devem ter, né? Tudo bem, vamos lá. O que nos diz a Bíblia a respeito da avareza? Eu fui procurar lá em Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10 e 11. Pois o amor ao dinheiro, olha o que diz aqui a carta de Timóteo. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o amor ao dinheiro é a raiz. Olha o que ele fala, isso aqui é bem pesado, né? É a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Então, se afastaram da fé. Por quê? Lembram lá? A fé exige generosidade, exige compaixão, né? Exige caridade, prática da caridade. E isso é contrário. Quando o dinheiro passa a valer o amor ao dinheiro, está acima de tudo. Primeiro mandamento qualquer, amar a Deus acima de todas as coisas. Então você está pervertendo aí o mandamento, né? Os mandamentos. A fé, e se atormentaram com muitos sofrimentos. Opa, aqui temos uma notícia nova, interessante. Quer dizer, esse amor ao dinheiro, e por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, isto é, se afastaram de Deus. E se atormentaram com muitos sofrimentos. E aí ele continua no versículo 11 aqui, e ele diz assim, foge, pois. Então se afasta disso. Foge dessa adoração ao dinheiro, de colocar o dinheiro em primeiro lugar, o amor ao dinheiro. Foge, pois, e procure a piedade. O que é piedade? Né? É ter piedade, compaixão do outro. É você valorizar o sagrado, você participar do sagrado, entender a ação de Deus na vida humana, né? A fé, procure então a piedade, a prática também da religiosidade, a fé, a caridade, né? Porque, lembram lá? Você teve que cair fora de tudo isso. Você se desviou, se afasta de tudo isso, se afasta de Deus. A paciência, então veja, quem entra nessa lógica do amor ao dinheiro, passa a não ter paciência com nada. Ele só tem paciência com o dinheiro.
né? Com ter o dinheiro. E a serenidade. Né? Então, procure a piedade, procure a fé, procure a caridade, procure a paciência e a serenidade. Então ele dá aqui até as dicas de como eu superar essa minha tentação com relação ao dinheiro. Né? Será que todos nós temos a tentação? Não estou dizendo que todos são avarentos, né? Mas existe, por esse desejo do ter, até por questões culturais da época moderna, de ter o shopping center. Né? Tem gente que também passa em frente ao shopping center e faz o sinal da cruz. Né? Claro que é sinal de idolatria, né? Que eu estou falando aqui, uma crítica aqui de idolatria. Muito bem, isso está no 1 Timóteo. Depois, se vocês quiserem ver lá e ver um pouquinho antes, um pouquinho depois, dá para compreender até um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Na carta aos Hebreus de Paulo, capítulo 13, versículo 5, ali diz assim: que vossa conduta não seja inspirada pelo amor ao dinheiro. Que a vossa conduta não seja inspirada pelo amor ao dinheiro. Isto é, eu não coloque a minha conduta, eu não trilhe o caminho que o dinheiro me manda trilhar. Certo? Eu devo fazer a opção, a minha conduta, pelos caminhos de Deus. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou o caminho, né? A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, contentai-vos com o que tendes. Né? Às vezes aquilo que você tem é o suficiente. Mas se você começar a olhar o outro, começar a ver o mundo, etc., de repente você começa a falar, eu gostaria de ter muito mais, se eu tivesse mais dinheiro, etc, etc. Né? E aqui ele sugere, ó. Agora, está falando aqui para a gente, Deus, Jesus Cristo fala assim, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, desejar uma boa vida é um direito que você deve desejar. O problema é entrar na idolatria, na escravidão. Né? Então, contentai-vos. Está falando aqui, não é para você ser assim, conformado, ser assim, tá bom, qualquer coisa tá bom. Qualquer coisa que eu coma tá bom. Não tem médico? Tá bom, não precisa. Não é isso. É ter dignidade, mas não entrar na lógica da avareza. Né? Contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio diz, quem que é ele próprio? Deus, eu nunca te deixarei, porque aqui está fazendo uma referência, isso aqui está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isto é, se você for fiel a Deus, de uma certa maneira, Ele estará sempre ajeitando as coisas para que você tenha o suficiente. Vai te ajudar. É lógico que às vezes a gente comete alguns erros. Deus pode estar tentando ajudar e a gente não querendo muita ajuda e entrando por caminhos perigosos, aí até na questão dos outros, né, pecados capitais. Que aí tem que ver porque isso aqui está associado, a avareza também pode estar associado ao egoísmo, pode estar associado a outros pecados aí. Né? Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quem diz isso é Deus, para aquele que tem fé, para aquele que coloca Deus no seu devido lugar. Né? Em Provérbios do Antigo Testamento, capítulo 28, versículo 25, o avarento provoca contendas, brigas. Então veja, aquele que é avarento, ele sempre ele não é da serenidade, como disse lá no outro. Né? Ele não é da paz. O avarento, ele vai brigar, ele vai atropelar pessoas, ele vai atropelar ética, aquilo que é certo que é errado, ou que é errado, ele vai atropelar tudo isso e vai criar inimizades,
e vai criar contendas, e na briga você sabe que muita gente bate, mas apanha também muito, né? Apanha muito. Mas quem espera no Senhor será cumulado de bens. Isto é, quem espera no Senhor, lógico, quem trabalha, quem procura pedir os 7 dons, dom da inteligência, do discernimento, da serenidade, vai tomando melhores decisões, vai fazendo melhores escolhas, e Deus ali vai contribuindo para que seja acumulado de bens, né? Não pense que é para ser o bilionário, mas é para que se viva bem e dignamente, né? Então vamos lá agora a questão do que diz Jesus a respeito da avareza, do amor ao dinheiro. Em Mateus, Jesus diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus deixou isso claro e objetivo. Não dá para eu querer acumular riquezas, querer acumular dinheiro e ter o foco no dinheiro e dizer: Deus, eu te amo, você é tudo para mim, etc. Não, porque você já está dizendo que tudo para você é o dinheiro. Então, ou você odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, se você se dedicar ao dinheiro, você estará desprezando quem? Deus. Você está totalmente voltado para o dinheiro, né? Então, isso é idolatria, como eu falei antes. É idolatria. Vamos lá. Pessoas avarentas são também egoístas, inflexíveis e podem ser difíceis de lidar, né? Quase sempre acabam no isolamento. O fechamento delas com relação a essa busca desenfreada pelo dinheiro faz com que haja uma dificuldade em se relacionar com as pessoas. Ou começa a desconfiar de todo mundo, que todo mundo quer o dinheiro dela, etc, etc, né? E aí também tem o egoísmo, e ela quer mais dinheiro, e não vai valorizar as relações interpessoais, né? A avareza pode prejudicar relacionamentos, causar estresse, né? Causar estresse, porque você vai buscar continuamente ali, né? Ansiedade, e até mesmo levar a problemas de saúde, já que a saúde fica para um segundo plano. Eu já vi gente dizer assim: olha, eu estou correndo, eu tenho tanta coisa para fazer, etc, etc, eu não tenho tempo para ficar doente. Eu não tenho tempo para ficar doente. Coloca a saúde em segundo plano. E aí, depois que pegar uma estafa, chega no limite físico, aí vai lá se internar. E aí todas as coisas vão se resolver de outro jeito, sei lá como, né? Estas pessoas se tornam vítimas da avareza, escravas, dignas de piedade. Então, não devemos odiar ninguém, né? O avarento, por mais que de alguma maneira ele seja antipático aos nossos olhos, né, pelos valores que ele carrega, e a gente sabe que ele não vai ser feliz. Ele não vai ser feliz. E ele vai se tornar vítima da própria avareza, né? Vai se tornar, porque é escravo. Escravo não faz aquilo que quer, faz o que o Senhor lhe manda, o que o dinheiro lhe manda fazer, né? Então ele se torna escravo, dignas de piedade. Então, tem mais 2 aqui, para finalizar, sobre algumas orientações baseadas na Bíblia, de como a gente deve lidar com isso também. A Bíblia e algumas dicas aí, né? Se você tem esse problema, ou conhece alguém que tem o problema, aqui vão algumas dicas. Em primeiro lugar, reconhecer o problema. Reconhecer que é avarento, que coloca o dinheiro em primeiro lugar, né? Porque aí já começa bem.
porque aí já percebe que é um problema e que você tem que lidar com ele de alguma maneira. Né? Não é fácil? Não é fácil, mas dá para começar por aí. Seja grato por tudo que você tem. Faça uma lista delas e leia essa lista regularmente. Às vezes a pessoa tem tanta coisa, e coisas boas também na questão das relações interpessoais, e não percebe tudo que tem. E fica focando lá no dinheiro. Então faça uma lista, às vezes você já tem coisas suficientes para você ficar um pouco mais tranquilo, não ir atrás tanto do dinheiro. Né? Terceiro, procure ser generoso com os outros. Exercite isso. Então seja generoso. Comece exercitando. Como é bom você ter gentileza, fazer um agrado aqui, um agrado ali, tal. Vai começar a ver que o dinheiro não é tudo. Né? Exercite isso. Veja como se sente melhor. Então quem vai praticando bem, sendo generoso, vai percebendo que se sente melhor. E que o dinheiro, só ficar olhando lá para o dinheiro, não é tão agradável assim. Faça caridade, ajude alguém que precisa. Né? Então isso aqui, essa parte aqui, ela deve ser exercitada aos poucos, até ir aumentando aí, até que reverta essa questão da avareza ficar em primeiro lugar. Bom, quarto e quinto e a gente encerra. Muitas vezes a avareza se manifesta por experiências negativas e traumáticas do passado. Né? Uma enorme insegurança. Então, as pessoas que passaram por enormes dificuldades, a gente já passou fome, enfim, passou por situações de vergonha, de ridículo, etc. Né? E aí ela fica naquele tempo com medo de voltar àquela situação anterior. Né? Como diz o outro, a pessoa era muito pobre, etc. Então tem um horror a voltar à questão anterior do passado. Isso termina ocasionando uma enorme insegurança. A pessoa não se sente segura. Veja que falando lá, ela é digna de compaixão, de piedade. Né? Então veja, uma enorme insegurança. E naquela insegurança ele quer ter mais. Um medo irracional. Por que irracional? Às vezes tem bastante já. Dá para viver bem, mas ele continua querendo, porque ele já não raciocina bem, o intelecto não funciona bem com relação a isso, por mais inteligente que seja. Né? Medo irracional de passar por necessidades já vividas. Investigue isso em sua vida. Veja se isso pegou forte em você, e você está arrastando aí esse mal aí. Quinto, aprenda a viver com menos. Gente, tem um monte, nessa pandemia, muita gente se mudou aí para o interior, começou a ver que qualidade de vida não é ganhar muito e ter um carro maravilhoso. Eu posso ter um carro bom e viver num lugar agradável, natureza, entendeu? Tá dando para entender aqui? E aí, aquela avareza, aquele desejo pelo ter e pelo dinheiro, começa a mudar. Então, aprenda a viver com menos. Você começa a ver e fala, não, mas eu não precisava de tudo aquilo. Temos vários exemplos de pessoas que eram assim, diretores de grandes empresas, etc. Que falaram, não, eu dei um basta ali, um estresse danado, saúde estava horrível, etc. Eu mudei para cá, mudei para lá, fiz uma revisão nisso, naquilo, carro não precisa ser de 400 mil, etc. Né? Experimente viver com menos coisas por um período de tempo e veja se você se sente mais seguro, se sente melhor. Tudo isso está baseado, de uma certa maneira, na proposta de Jesus, de a gente ser mais simples. Jesus era simples. Né? E o que ele precisava muito, e que ele sentia, era sempre a presença de Deus, que o fortalecia, que ele fazia a sua caminhada. Muito bem, acho que já me excedi aqui. Eu agradeço a atenção. Se vocês gostaram, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas possam ver também esse vídeo. Deixe aí o like, etc., para que outras pessoas possam ver, possamos evangelizar mais, compreendendo melhor um dos grandes pecados da humanidade, a avareza. Então agradecemos a Deus pela sua presença no meio de nós e que Ele permaneça em nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro. Boa noite e obrigado.